Sejam muito bem-vindos aqui no nosso segundo episódio do podcast. Hoje eu trouxe para vocês uma anestesiologista do grupo de anestesistas daqui de Bento Gonçalves, a doutora Cíntia. Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Thalita. O meu intuito aqui hoje é desmistificar alguns medos que a população no geral tem em relação à anestesia. Então, eu vou fazer um bate-papo aqui com a Cíntia e espero que vocês ouçam, tá? Para a gente ter um entendimento melhor dessa especialidade que é tão importante na medicina. Então, vamos lá, Cíntia. Quais os medos mais comuns que você acha que os pacientes costumam ter em relação à anestesia? Nossa, primeiramente, essa é uma questão bem interessante, porque as pessoas falam, eu tenho medo da anestesia. Eu costumo brincar, falei, nossa, o cirurgião às vezes vai abrir sua barriga, tirar um pedaço do intestino e vai te cortar inteiro, você não vai acordar, vai dormir, não vai ver nada, não vai sentir nada, não vai ter dor, não vai enjoar, não vai acordar bem e você tem medo, em vez de cirurgião, você tem medo do anestesista, né? E você não tem muito controle, então esse medo está embutido muito antigamente, a partir do momento que eu dormir, eu vou perder o controle do meu corpo. Mas, na verdade, você vai ter alguém controlando por você, né? Alguém vai estar cuidando de você. Isso é muito mais seguro. É muito mais seguro, na verdade, do que você fazer, né, sem nada, né? Então, as pessoas têm esse medo, elas têm os principais medos, né, se a gente pensar. Ela tem medo, né, de sentir dor. Na verdade, a anestesia, ela tá ali para tirar a dor e, inclusive, pensando no pós-operatório, ter um pós-operatório mais confortável. Tem medo de acordar durante o procedimento. Isso, no passado, isso já foi uma realidade, mas hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né, bem avançada, medicações novas. Eles têm medo de acordar enjoados, mas hoje a gente tem drogas de metabolização mais fácil, né, que deixa pouco efeito residual. Então, isso é uma coisa, né, que... Eu vejo que os pacientes também têm medo de não acordar. Medo de não acordar, né? Esse é um medo. Mas hoje, assim, esses eventos adversos na anestesia hoje são raríssimos, né? De não acordar. Então, assim, é muito difícil, né? Isso de acontecer, de não acordar. Muito pelo contrário, né? Você tá numa situação de maior segurança, onde você vai estar totalmente monitorizado, com acesso venoso, uma pessoa só sob vigilância sua, né? Então, isso dá mais conforto e mais segurança, na verdade. E você acredita que esses medos que as pessoas têm são baseados nas experiências pessoais ou informações erradas que elas trazem de mitos? Na verdade, eu acho que os dois. Na verdade, não pessoal, porque a maior parte das pessoas, quando chegam na primeira anestesia, elas têm muito mais medo do que elas passam depois que elas já passaram. Eu até falo assim, depois que o paciente faz assim, uma sedação, por exemplo, né, no consultório, aí fala assim, nossa, mas que sono maravilhoso, se eu soubesse que era assim. Então, tem muito isso, né? Então, tem muito mito, né, da sociedade, né, de coisas assim do passado, de que era um procedimento não tão seguro como é hoje em dia, né? E depois as pessoas perdem, né? Normalmente elas perdem depois que elas passam e tá tudo bem, a experiência tende a mudar em relação a isso. E quais são os efeitos colaterais mais comuns, assim, da anestesia no geral? Na verdade, os efeitos colaterais hoje em dia estão cada vez menores, né? Porque a gente tem drogas muito mais seguras e, como eu disse, de metabolização mais rápida, né? Que deixa pouco efeito residual do que a gente tinha antigamente. Mas, assim, logo depois de despertar, um pouco de sonolência, né? Alguns pacientes são mais susceptíveis a náuseas, então, nesses pacientes, a gente faz, assim, mais medicações, né? Que diminuem a náusea. Mas, em relacionado a isso, a dor, a gente não é do procedimento anestésico, é do cirúrgico, então a gente, dependendo do porte da cirurgia, a gente já age, né? Para poder diminuir a dor e aumentar o conforto, né? Mas, geralmente, em relação a os mais comuns é isso, né? Sonolência e um pouco de náusea. Eu, como cirurgiã, sempre falo que todos os efeitos colaterais acabam caindo pro anestesista, né? Eles nunca culpam o cirurgião, é sempre o anestesista. É verdade, né? Tudo culpa do anestesista. E um clássico é pós-cesárea. Quando eu tive a minha cesárea também, 2 dias após cesárea, incha muito o pé.
né? E todo mundo fala, é o inchaço da anestesia, é o inchaço da anestesia. Mas, como médica, eu sei que o inchaço não é da anestesia, não é da hack. Esse inchaço é porque realmente tirou toda a circulação, o bebê, a placenta, diminuiu rapidamente, drasticamente, todo o volume extra que a mulher circulava, né? Então, a mulher circulava 5 vezes mais o volume de sangue, e daí essa retirada abrupta faz a filtração renal ser um pouco mais lenta, e por isso que as mulheres incham 2 dias após a cesárea. E sempre elas falam que não, o inchaço é da anestesia. Sim, na verdade, tudo que a pessoa vai ter muito tempo depois, né, acaba sendo o culpado da anestesia. Mas, na verdade, a anestesia é o que geralmente tira a maior parte das coisas do que a pessoa poderia ter, né, que ela teria no pós-operatório, né? Exato. Especialmente nas cirurgias maiores, né? Então, assim, a cirurgia, hoje em dia, a gente tem técnicas de tirar a dor, de manter um pós-operatório confortável, próteses, umas próteses de joelho, de quadril, a gente consegue manter... Cirurgia de coluna. Cirurgia de coluna, a gente consegue manter um pós-operatório muito mais confortável, cirurgia abdominal. Então, assim, o anestesista, ele não tá ali apenas para fazer a pessoa, né, dormir. Não, ela tá ali para fazer a pessoa dormir e acordar bem, acordar sem dor, né, ter um pós-operatório mais tranquilo. A gente, hoje em dia, a anestesiologia mais moderna, a gente atua tanto no pré-operatório, tornando esse procedimento um pouco bem mais seguro, né? A gente tem algumas medidas, a gente consegue intervir no pré-operatório desse paciente, fazendo algumas mudanças que deixem ele mais bem preparado para a cirurgia. Isso é importante. No intraoperatório, que é, né, a nossa principal atuação, né, que é de manter a estabilidade do paciente dentro do procedimento cirúrgico, e no pós-operatório, né, o paciente acordar bem, ficar sem dor, e não se restringe só aquelas horas. Aquele momento da anestesia e da cirurgia, isso, né? E não só aquele pós-operatório imediato, mas não, o paciente ir, ficar bem, não ter disfunção cognitiva, a gente pensando assim mais em idoso, né? Diminuindo vários outros fatores, né? E diminuindo até o estresse cirúrgico, né? A inflamação cirúrgica, a gente sabe que existem técnicas anestésicas que conseguem diminuir o estresse cirúrgico né? A resposta à cirurgia. O estresse cirúrgico não, né? A resposta que o paciente tem aqui à cirurgia. Então, a gente atua, né, em todo esse período que a gente chama de perioperatório, né? Não só no intra. O pré-operatório, né? O antes da anestesia, eu também acho muito importante. Por quê, né? Porque existem algumas medicações que, por exemplo, vocês podem orientar que o paciente pare de tomar, né? Para que não tenha um efeito colateral que não tenha um efeito colateral que pós-cirurgia, por exemplo, né? Ou até no procedimento cirúrgico. Então, como, por exemplo, tem anticoagulantes que os pacientes tomam e tem que parar para não sangrar tanto na cirurgia. E o último aí, a famosa onda, é o Ozempic, né? Que é a canetinha, né? É verdade. Então, até tem alguns pacientes que não falam que tomam, né? Porque quantos dias que tem que ficar sem tomar o Ozempic para fazer a cirurgia? O Ozempic, o recomendado hoje em dia é 21 dias antes, né? Não aplicar por 3 semanas, né? E as pacientes acabam achando isso muito, porque elas aplicam toda semana, tem que ficar 3 semanas sem aplicar para fazer uma cirurgia que às vezes é pouca coisa, elas acabam não falando, né? Só que isso pode acarretar uma coisa muito ruim para elas durante a cirurgia, que elas não sabem isso, né? Isso, na verdade, o Ozempic, né, que tá na moda, ele diminui retardo de esvaziamento gástrico, né? A grande função dele, né? É ficar com a comida mais parada no estômago. Exato, e aí você não esvazia, então você pode simplesmente, né, esse estômago cheio, a pessoa regurgitar durante o procedimento cirúrgico e broncoaspirar, né, fazer uma pneumonia, Deus me livre, né? Mas acontece, existem relatos cada vez mais frequentes, né, desse incidente que acontece. Então, é importante, né, na consulta pré-anestésica, informar todas as medicações. Às vezes a gente acha que é uma bobagem. Existem, por exemplo, fitoterápicos, que são medicações assim, que são suplementos. Isso aqui é só uma vitamina que eu tomo. Mas existem fitoterápicos que aumentam o tempo de sangramento. E a gente sabe, a gente anestesista sabe disso. Então, a gente consegue... Tipo ginkgo biloba, não é? Ginkgo biloba, existem várias, né? E assim, às vezes você vê, eu tomo esse chá. Esse chá especificamente, ele altera a coagulação. Então, a gente consegue ajudar nesse sentido, né? De diminuir, né? E a gente consegue detectar algumas coisas que naquele paciente a gente consegue tornar ele melhor
mais apto a passar pelo procedimento cirúrgico, que é um estresse cirúrgico, né? Mas E ter menos de complicação ter de menos forma complicação. melhor. Exato, né? E isso é a melhor coisa que tem da anestesia, na minha opinião. Vocês, na verdade, vocês estão desde antes do ato cirúrgico, no ato cirúrgico e pós-ato cirúrgico, né? Exatamente. Vocês são responsáveis por todo esse período, né? Perioperatório, né? Isso. Exatamente. E como que o medo da anestesia pode afetar o paciente de tomar uma decisão de submeter a um procedimento cirúrgico? Tu acha que o paciente pode não querer fazer uma cirurgia por medo da anestesia? Existem diversos relatos de pacientes que que resolvem não operar, tornam o procedimento, né, postergam, né, esse procedimento por, às vezes, anos, meses, né? E Até vai ter uma tornar complicação. Até ter uma complicação e ter que operar numa situação muito pior. De urgência. De urgência, né? Então, existem vários relatos que o paciente meio que ignora aquilo ali, eu não vou fazer, vai empurrando por medo, né, do procedimento cirúrgico e da anestesia, né? Mas hoje em dia, esse perioperatório é muito mais seguro, né, com os recursos que a gente tem. Eu vou dar 2 exemplos ali como cirurgia disso que acontece, né? Então, pacientes com hérnias, por exemplo. Não quero operar porque é só uma hérnia, não quero fazer cirurgia por causa da anestesia e tudo mais. E a hérnia vai lá e complica, encarcera e tem que fazer uma cirurgia de urgência. Sim, exato. E varizes, né, que é a minha área. Então, o paciente não quer operar varizes, tem medo da cirurgia, da anestesia e vai lá e faz uma trombose e daí o negócio vira muito maior do que tem que ser, né? Então, os pacientes às vezes se privam de tomar uma decisão que seja preventiva, né? E acabam se colocando numa urgência que não precisariam passar por ela. Exatamente, isso é clássico, assim, tem muitos pacientes que têm, né, esse medo. Em relação, Cíntia, aos avanços da anestesia nos últimos anos, assim, a gente sabe que a medicina evoluiu muito nos últimos anos, desde a parte robótica, inteligência artificial e tudo mais. Quais foram os principais avanços para a melhoria da segurança do paciente em relação à anestesia? Bom, em relação à anestesia, as principais melhorias são, primeiro, o leque de drogas que a gente tem, né? As medicações hoje em dia elas são muito mais seguras, né? E principalmente a monitorização que a gente tem, né? Então, hoje em dia, um paciente ele vai para uma cirurgia e ele fica completamente monitorizado. A gente tem sistemas de monitorização que conseguem prever que ele vai ter uma hipotensão. Eu não preciso mais esperar que a pressão baixar. Eu não preciso o paciente esperar ele ter aquela complicação para poder tratar. A gente consegue, com alguns algoritmos, né, ter essa previsão. Outra coisa que é um dos medos dos pacientes de consciência intraoperatória, acordar e não conseguir me mexer. Hoje a gente tem monitores que tornam isso muito seguro, que praticamente zera o risco disso, né, que é o índice biespectral. A gente consegue monitorizar as ondas cerebrais do paciente durante todo o período intraoperatório. Então, a gente sabe que ele está profundo, num profundo que seja adequado para o procedimento cirúrgico, mas não profundo demais que ele vai acordar com aquela sensação horrível alguns pacientes, principalmente idosos, têm delírio, né, e aí fica, então isso também é uma segurança. E em relação até os sistemas de administração de anestesia, né, isso avançou muito, né, hoje a gente tem bombas de infusão contínua que a gente consegue prever exatamente a concentração daquela medicação no cérebro. Então, a gente sabe exatamente quanto tem. Antes, não, era por quilo. Mas hoje, não. A gente sabe, né? A gente consegue ter algoritmos que vai levar em consideração não só o peso, né? Mas a idade, o sexo do paciente, né? E várias outras coisas que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais precisa e muito mais segura. Eu vejo que, assim, tem o BIS, né, que você falou que são da atividade das ondas cerebrais, tem termômetro de temperatura, Sim, né, exato. intracorpóreo, né, que você coloca dentro do esôfago, não? Isso, depende do tipo de cirurgia, né, se vai operar uma parte inferior, a gente pode, o termômetro, né, pode ser intraesofágico, né, então, assim, dependendo do tipo de cirurgia, a gente monitoriza a temperatura em um certo sítio.
Aham. né? E aí a gente consegue manter isso, né? Evitar a hipotermia, que era muito comum no passado, né? O paciente acordava tremendo, né? De frio, De frio, né? E E hoje tinha muitas drogas também que faziam o paciente tremer de frio, né? sim, na verdade, o centro cirúrgico já é um ambiente propício a pessoa diminuir a temperatura e acordar com frio, né? Tudo gelado, a cama é gelada, o ar-condicionado, e tem que ser gelado até por conta da proliferação bacteriana. Isso. Mas hoje a gente tem um controle muito mais rigoroso da temperatura, né? A gente mantém o paciente aquecido durante o procedimento cirúrgico, para que ele não acorde tremendo, né? E as drogas também têm menos efeitos colaterais. Então, e a própria anestesia também, né? Porque você dilata, né, os vasos, a própria anestesia diminui a resposta ao frio, né? Então, o paciente pode acordar com mais hipotérmico, com a temperatura mais baixa. Só que a gente monitoriza isso e previne para que o paciente não acorde, né? E Uhum. principalmente nos procedimentos cirúrgicos, né? Quanto maior o procedimento Grande. cirúrgico, maior o risco do paciente chegar, né? E ficar dessa forma, né? E aí, então, a gente age antes, né? Para que não acorde. Exatamente. O que a gente pode esperar de uma fase de recuperação pós-anestesia? Assim, eu sei que é uma pergunta ampla, porque depende muito do tipo de anestesia, né? Se for, então, uma anestesia RAC, o normal é uma coisa, se for anestesia geral, o normal é outra, mas no geral, assim, o que tu acha que é normal que os pacientes podem sentir pós-anestesia? Como você falou, depende muito da anestesia e também depende muito do porte cirúrgico, né? E Uhum. assim, né? Uma cirurgia no pulmão, ele vai ter, né? Mais fatores. E também vai depender muito do paciente, né? Então, assim, depende do que o paciente tem de comprometimento físico, né? Se é um paciente que tem um comprometimento, né, cardíaco ou respiratório, né? E da patologia, então varia muito. No geral, pensando numa cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia, né, que não traz grandes morbidades, né, grandes prejuízos para o paciente, geralmente no pós-operatório é tranquilo, o paciente ele acorda, né, fica um pouco sonolento naquelas primeiras horas, fica na sala de recuperação de anestesia, onde sempre tem um anestesista responsável por você ali, e tem enfermeira e técnico, você fica monitorizado durante o período pós-operatório, que é aquele momento que você vai estar mais sonolento, se vir a ter alguma dor, vir a ter alguma náusea, já é medicado naquele lugar para poder, né, isso não perdurar, e você só vai para o quarto ou para casa quando tiver 100%, né, bem, Com né, todos os sintomas controlados. Isso, os sintomas controlados. A gente tem scores para poder mandar o paciente tanto para o quarto e também scores para poder mandar o paciente para casa. Ele tem que ter comido, tem que ter deambulado, tem que ter urinado. Então, assim, tem que estar todo com o sistema. Ele tem que estar funcionando. O paciente ele tem que estar funcionando bem para Uhum. poder ir para casa, sem dor, né? Então, sem sangramento na ferida cirúrgica. Isso tudo faz parte do nosso roteiro, né? A palavra não é bem roteiro, mas Um protocolo para poder liberar o liberar o paciente. paciente. Aham. Então, falando de dor, Cíntia, a dor é algo muito comum, assim, eu vejo muito os meus pacientes se queixando de dor, né? Não só não só a dor aguda, né, que eu tô falando, né, seria uma dor nas pernas, como por exemplo, mas eu vejo muito da dor crônica, né? E isso tem me chamado muito a atenção, assim, a quantidade de pacientes que a gente tem com dor crônica e que muitas vezes tem dificuldade de controlar essa dor, né? A medicina também avançou no sentido de melhora de dor para os pacientes, concorda? Melhorou bastante, sim, com certeza. Hoje a gente tem, né, um leque muito maior, né? E não só de medicações. Não, exato. A gente tem medicações e procedimentos que podem ser feitos. Isso. Um dos médicos que atuam bastante nessa área é o anestesiologista, porque a gente entende, né, de anestesia. E a anestesia, pela palavra, é retirar a dor do paciente, né? E aí, primeiro só comentando, a gente pensa assim, aumentou muito a dor crônica. Aumentou também, mas hoje as pessoas, não só aumentou, mas como as pessoas já percebem e veem, né, e que conseguem enxergar, acho que essa parte vai ter que dar uma cortada. Hoje em dia, na verdade, né, a gente não sabe se a dor realmente aumentou,
né? Ou ela está sendo mais falada, divulgada e tratada? Porque antigamente você ter dor, né, era aquela coisa assim, não, é dor, você aguenta, né? Aguenta, fica quieto, engole o choro e vida que segue. Hoje em dia não, então as pessoas, a gente tem como tratar a dor. A gente tem como tratar a dor de uma forma que dê conforto para o paciente, mesmo que a gente Melhora a pense, qualidade de vida, melhore a né? É isso qualidade que eu de sempre vida. falo, assim, viver com dor é terrível, né? Então a gente precisa, no mínimo, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Exato. Então, além das medicações, né, que a gente tem drogas, né, que atuam nesses sistemas, de dor, que o sistema de dor é muito complexo. A gente tem várias terapias, né, terapias não farmacológicas e não médicas também, né, e eu costumo falar que dor é uma coisa interdisciplinar, é uma atuação que quanto mais profissionais estiverem envolvidos, né, melhor vai ficar o paciente. A gente pensa aí no fisioterapeuta, né, em um acupunturista ou o anestesista, o médico da dor, o clínico dele, então que todo mundo pensando em conjunto para melhorar essa dor. E existem Até o educador físico. o educador físico, né, com Aham. certeza, ele atua. Então, assim, a gente sabe que tem várias terapias, né, e até o psicólogo, né, então Isso. isso tudo em conjunto vai fazer que o paciente consiga, né, viver melhor, né, ou ficar sem dor ou consiga diminuir e viver, ter uma qualidade de vida com aquilo. E trazendo mais para anestesia, hoje em dia a gente tem bloqueios, né, anestésicos, né, anestesias específicas e para aquele certo tipo de dor, né? Então, isso vai depender do tipo de dor. Mas, por exemplo, assim, o paciente tem uma dor no ombro. A gente consegue fazer alguns bloqueios, né, para o nervo do ombro, né, e botar no Aham. catéter, e vai depender de caso a caso, né. Uhum. Até os pacientes oncológicos, existem, alguns bloqueios, né, que você faz mesmo o câncer estando ali, a pessoa não precisa, né, não deve morrer de dor, né. A gente consegue fazer e tirar, dar um alívio para aquele paciente. Então existem vários Conforto. bloqueios anestésicos, vários confortos. E hoje em dia esses bloqueios são muito mais seguros, porque a gente tem técnicas de radioscopia, que é por raio-x, a gente tem técnicas que a gente vai guiado por ultrassonografia, então a gente consegue, né, fazer os bloqueios mais precisos, mais seguros e com uma resolutibilidade, com um efeito, um Melhor, resultado porque melhor. as drogas são melhores, a gente consegue calcular, né, Exato. muito melhor o que vai ser bom para aquele E com paciente. muito menos efeitos colaterais, Colaterais. porque a gente consegue fazer, né, do que às vezes você conseguiria controlar aquela dor ou não, né, com doses altíssimas de morfina, por exemplo, né. Só Uhum. que aquelas doses de morfina muito altas, elas só têm muitos efeitos colaterais, então a gente, associando outras drogas, associando os bloqueios, você dá uma melhor qualidade de vida para o paciente. Uhum. Eu entrei nesse assunto da dor, porque justamente eu queria falar um pouco aqui para vocês sobre o canabidiol, tá? Então, eu tenho visto um aumento, não só de falas na internet, como de uso, né? Hoje em dia eu tenho 3 pacientes que estão tratando comigo ativamente e que as 3 usam canabidiol, né? E eu queria saber a tua opinião sobre o canabidiol, Cíntia, me conta, o que que tu acha? Bom, o canabidiol, a gente sabe hoje em dia, né, que não é tão recente a descoberta, né, mas as pesquisas são mais recentes hoje em dia em relação a ele. A gente sabe que no nosso corpo a gente tem um sistema endocannabinoide, né, que é de receptores que a gente mesmo produz essas substâncias no nosso corpo. E o canabidiol, ele é molecularmente, né, a estrutura é muito parecida com o que a gente produz e tem receptor disso em praticamente todos os tecidos no corpo, né. Então, por isso que as pessoas falam assim: é muito amplo o uso". Realmente é amplo, porque a gente tem receptor daquilo no corpo inteiro, né. E esses pacientes, a gente pensa eh, quando a gente fala em relação a esses receptores no corpo inteiro, o canabidiol ele pode agir no corpo todo. E como que ele age? Ele pode principalmente melhorando a homeostase do corpo, né, então existem alguns trabalhos que mostram, o paciente fica menos inflamado, ele fica menos irritativo, existem estudos sérios em relação ao Parkinson, alguns em relação à dor crônica, mas muitos estudos ainda muito no começo, né, então assim, acho que tem que
é uma excelente droga adjuvante, não vejo como uma droga, assim, de primeira escolha, né, não nesse primeiro momento. Então, às vezes, o paciente que está com altas doses, né, para anticonvulsivante, por exemplo, né, que uma das indicações seria epilepsia. Então, os pacientes estão com altas doses daquilo, às vezes associando o canabidiol, você consegue diminuir as doses daquelas outras medicações que são muito fortes também, né? Então, você consegue fazer uma terapêutica mais equilibrada. Só que a gente tem que ter em mente que tem muitas indicações, sim. A gente tem bastantes estudos, sim, mas assim, tem muitos estudos em andamento, até para a gente entender qual que é o perfil do canabidiol né, nas doenças e nas pessoas e a reação dele, né? Eu acho que são muito promissores, né? A ideia é. O uso do canabidiol é muito promissor, mas ainda precisa de mais estudos para isso. Vou falar a minha opinião, assim, eu não sou contra o canabidiol, né, porque tem muitas pessoas, eu sou completamente contra, porque dá maconha, porque é maconha, primeiro que não é maconha. Não é né? maconha, definitivamente. Então, assim, a minha opinião eu não sou contra, né, mas eu acho que também não é a primeira linha de tratamento de nenhuma doença hoje em dia, né, então, o que eu vejo na internet, às vezes pessoas falando, porque o canabidiol cura o autismo, cura a infertilidade, cura a endometriose. Eu já recebi até que o canabidiol faz crescer cabelo. Faz crescer cílios. Eu já ouvi também de que faz crescer cílios, né? Então, assim, eu não sou contra, eu acho que a gente tem que associar, principalmente em outras doenças em que a medicação de primeira linha não deu certo, a medicação de segunda linha não deu certo. É uma alternativa com certeza, né? Mas não é de primeira linha e a gente tem que ter um senso crítico em relação a isso. Tá? Então, essa é a minha opinião em relação ao canabidiol. Se tivesse alguma dor oncológica, alguma coisa assim que não tivesse conseguindo tratar com medicações de primeira escolha, com certeza usaria, né? E com certeza autorizaria familiares me usar, por exemplo, sabe? Então, eu não tenho a minha cabeça fechada em relação a isso. Mas também não acho que é a cura de todos os males. Né? Que na verdade, quando você fala assim, é bom para tudo, você desconfia um pouco, né? E existe muito preconceito também em relação ao canabidiol, que está se desmistificando um pouco, né? Então, esses preconceitos estão diminuindo porque você, a partir do momento que você consegue ter mais estudos, você começa a ver que realmente aquilo ali é sério, né? E não é coisa de drogado, nem é coisa, né, de pessoa que não quer tratar. É uma droga que tem se mostrado segura e tem se mostrado eficiente, mas como você falou, como adjuvante, né, como um complementar. Ele tem, para algumas doenças, ele tem sido assim, que tem melhorado muito o desfecho. A qualidade de vida. E na dor, pacientes, às vezes crianças com autismo, crianças epiléticas, no Parkinson tem bons estudos. Alzheimer tem bons estudos. O Alzheimer, pelo que se sabe hoje em dia, ele não diminui a progressão da doença, né? Mas, na verdade, ele deixa o paciente mais tranquilo, sem aqueles surtos, né, de irritabilidade. Então, o paciente ele fica melhor, né? Ele fica com... Então, melhora muito a qualidade. Fibromialgia também tem algumas indicações. É variável a resposta, é muito individual, como na fibromialgia em si, né? É uma doença multifatorial, complexa. Então, que as pessoas variam muito. Mas eu acho que é uma alternativa, né? Mas é uma alternativa que tem que ser feita com calma. E tem que ser feita por pessoas que entendem disso, porque o canabidiol é uma droga, é uma droga no sentido de é um medicamento. Ele não pode ser feito assim aleatoriamente, ele interage com outras medicações que o paciente toma, ele interage com todos os sistemas do paciente, né? Então ele tem que ser prescrito por quem entenda de canabidiol, entenda de fisiologia, entenda de farmacologia, entenda de interação medicamentosa, não pode ser uma coisa aleatória, mesma dose, tudo para todo mundo. Existem porções diferentes do canabidiol. THC, né? Então tem essas porções diferentes que eles extraem, né? Exato. E a quantidade que tem, ela é diferente, de diferentes indicações para cada doença. Para cada doença, então, exato. A gente sabe que na dor crônica, você sabe que o THC ele é mais importante, né? E existem outras dores que não. Então, a gente, ele não é uma droga que pode ser usada, deve ser
considerada no tratamento de muitas doenças, né? Mas primeiro, né, ela não deve ser, né, Primeira escolha. não encarada como a salvação de tudo, né? E também tem que ser feita por quem entende, quem é especialista nisso, né? Um médico que saiba exatamente do que está falando, do que está fazendo e que acompanhe o paciente, né? Exatamente, para ver a resposta. O que eu sei hoje em dia é das vias, eu sei que tem óleo, né? Sim. E tem óleo de tomar e óleo de passar. Existe, é isso? Né? E aí também depende, né, a quantidade dos óleos também tem a variação do MCT e THC, quanto que tem, De e depende cada um. das indicações, né, para artralgia. Existem gotinhas que a pessoa toma à noite para melhorar, tem sono, então, e isso também, existem várias vias, né, tem um estudo com inalatório também, né, e não cigarro, inalatório, né, como se fosse nebulização, então existem várias formas e cada vez está surgindo mais, que bom, né, que a gente está avançando em relação a isso, e avançando, né, nesse sentido de uma melhor droga e estamos diminuindo o preconceito, né, em relação a isso. Exato. Diminuir o preconceito é ótimo. Nas farmácias comuns tem para comprar, né, com receita azul, e só que pelo que eu sei, assim, dá para importar, né, tu tem que ter uma prescrição de um médico que prescreva, e tu faz um cadastro lá na Anvisa, no site.gov, e daí tu consegue importar, mas também tem na farmácia, e também tem compra de associações. Tu pode entrar em contato com associações que fazem isso, e aí eles também conseguem comprar através de associações. Que eu sei, tem essas 3 formas de conseguir, mas o primeiro passo é consultar com um médico que realmente entenda disso e consiga te orientar se o teu caso é para isso e qual a dose que seria e qual a via que seria para o teu caso. Exatamente. Ô, Cíntia, tu acha que esses procedimentos que fazem só com anestesia local, então sem o anestesista estar ali junto, né? Tem alguma interferência quando o paciente está mais ansioso, por exemplo? Não, com certeza. Primeiro que a ansiedade é uma coisa normal quando qualquer pessoa vai fazer qualquer procedimento, né? É normal você ficar um pouco mais ansioso. Claro que tem pessoas que ficam muito mais ansiosas e pessoas muito menos ansiosas, né? Mas às vezes o estresse é tanto, né? E muitas vezes que aquilo interfere objetivamente até no procedimento cirúrgico. O paciente vai ficar hipertenso, a pressão vai ficar mais alta, a pressão ficar mais alta, mesmo que seja um procedimento simples, pequenininho, aquele procedimento vai sangrar mais. Se vai sangrar mais, ele vai ter maior chance de infecção, né? Fora isso, o estresse do paciente libera um monte de citocinas, hormônios inflamatórios que deixam o paciente mais inflamado, ele tem um pós-operatório pior, né? E além de inflamatórios, né? Ele recupera, né? Além de mais inflamado, ele recupera mais tardia, mais devagar, né? Então, isso também é um ponto negativo. Então a pessoa fala assim, eu tenho medo da anestesia. Quero fazer só com local. Então o paciente que está com medo, ele já é o paciente que vai chegar no procedimento mais estressado, mais propenso a isso tudo. Então sem anestesia, ele vai ter um resultado ainda pior, né? Sem uma sedação, mesmo que seja uma sedação leve, né? Só uma ansiólise, né? Que é só para diminuir a ansiedade. Às vezes o anestesista está ali só para diminuir a ansiedade, com algumas medicações, poucas medicações, mas vai tornar esse paciente vai sair, inclusive, melhor do procedimento, né? Que inclusive com melhor recuperação em questão de desfecho, de cicatrização depois. Por isso que quando a gente falou lá, né? A gente acaba atuando no pré, no intra e no pós-operatório, porque aquilo vai tornar a recuperação do paciente, inclusive, melhor. Até na cicatrização. Vou puxar um gancho aqui pro meu lado, a sardinha pro meu lado, né? Quero conversar contigo sobre cirurgias fora do hospital. Tá? Porque, enfim, todo mundo sabe que eu fui uma idealizadora de trazer para fora do hospital procedimentos cirúrgicos, e uma vez que eu levantei essa bandeira aí do procedimento cirúrgico fora do hospital, eu tenho que levantar a bandeira da segurança também. Né? Não é trazer o procedimento cirúrgico para fora do hospital sem segurança. Tem que haver segurança para o paciente, sim, tá? Então, é possível, sim, a gente fazer alguns procedimentos fora do hospital com segurança?
Com certeza. E isso cada vez, né, aqui você começou isso, mas isso cada vez está ficando mais comum, né, e até nos outros países, por procedimentos ambulatoriais, a gente interna muito menos os pacientes, não tem necessidade de ir para o hospital, ficar internado, e com toda a segurança. Nós do grupo de anestesia de Bento Gonçalves, a gente tem todo o aparato, a gente leva para a clínica, né, para a sua clínica, para as outras clínicas, tudo que é necessário para a segurança do paciente, desde os monitores, das bombas de infusão, de medicações, de todas as drogas, né, não só as drogas anestésicas, mas todas as drogas que possam vir a precisar, né, e todo o material de emergência que existe, né, se existir uma emergência, graças a Deus essas emergências são muito, muito, muito raras, mas a gente não quer esperar a raridade e não estar preparado para ela. Então, mesmo sendo os eventos muito raros, a gente tem todo o aparato, a gente sempre leva todo o aparato para poder atender esse paciente numa eventualidade. Então, hoje em dia, fazer procedimento fora do hospital é uma realidade segura, mais confortável para o paciente, né? E com melhores resultados, né? Porque se o paciente fica melhor, ele acaba tendo um resultado melhor. Eu vou falar do meu caso aqui, né, que quando eu comecei a operar varizes, eu me incomodava muito que as pacientes tinham que chegar no hospital 3 horas antes, daí elas ficavam na sala de recuperação do lado do paciente que teve uma queda de moto, do lado do paciente que tem câncer, e toda aquela carga, energia ali de um paciente gritando de dor, e a paciente só veio operar varizes, entendeu? Ela tava numa outra vibe, ela queria estar numa vibe boa, mas todo aquele ambiente, vendo aquelas coisas ruins, traziam uma carga para ela, né? Não muito legal, uma experiência não muito boa. E aí também chegava na sala cirúrgica, paciente pelada, então tinha várias coisas assim que me incomodavam e que, como eu quis oferecer uma experiência melhor para o paciente, então eu achei que era possível, né, se espelhar em países como os Estados Unidos, como na Europa, que eles realmente fazem esses procedimentos fora do hospital, e fazer um centro cirúrgico ambulatorial em que o paciente ganhasse muito mais com isso, né? Então, o paciente tem uma experiência muito melhor. Aí você faz cirurgia no hospital, você ainda tem que ficar horas na sala de recuperação, vai embora 10 horas da noite. Então, tudo isso é muito mais simples aqui na clínica, né? Então, eu consigo oferecer uma experiência muito melhor para o paciente do que quando eu fazia no hospital. E por isso que eu saí do hospital, para dar essa experiência melhor para o paciente, que hoje em dia eu consigo conduzir de uma melhor forma aqui e tenho certeza que faço isso sem perder a segurança. Exatamente, é bem seguro, né? E se segurança é o ponto. A partir do momento que algum paciente ele não tiver condições clínicas para poder fazer fora do hospital, a gente não faz. É o anestesista aqui? Isso, e a gente não faz, exatamente, né? E vão acontecer. Isso acontece por quê? Porque eu faço cirurgia de varizes, que é um porte pequeno. Né? Eu não tô fazendo uma cirurgia abdominal, uma bariátrica aqui na clínica, né? Então, a gente também tem que ter esse senso, né? Então, a cirurgia de varizes é um porte pequeno e são pacientes que são mais... têm uma saúde melhor, né? Não tem tanto comprometimento. Então, a gente consegue fazer isso com segurança, mas é sempre medido isso, né? Exato, e é por isso que é importante a avaliação pré-anestésica, porque o anestesista vai dizer, não, esse paciente, né, ele tem condições de fazer esse procedimento numa clínica, né, sem precisar estar no hospital, sem precisar ter aquele aparato do hospital, né? O risco de intercorrência é muito baixo. Então, ele tá apto para isso, né? Isso é importante também. E quando feito fora do hospital, esse procedimento, Cíntia, o anestesista, ele é responsável por só fazer o procedimento? Não, a gente é responsável atender o paciente antes na nossa avaliação pré-anestésica, né? Que a gente pode fazer de várias formas, mas normalmente na nossa clínica lá, e no intraoperatório, durante a sedação, e também no pós-operatório imediato, né? Aquele paciente, ele vai para a sala de recuperação, fica ali, e a gente fica ali até o paciente comer, até o paciente levantar, tá tudo bem, fica com acesso venoso, até brinco, falei assim, vamos deixar a veia, né? Vamos deixar a veia pega, porque vai que tem alguma coisa. Até hoje eu nunca precisei daquela veia pega, né? Mas vai que tem algum enjoo ou qualquer coisa
coisa, não precisamos. Mas a gente fica ali até o paciente ir embora para casa. Então, a gente tem todo esse cuidado para o paciente estar bem, sair dali caminhando, sem enjoo, sem estar tonto, sem estar em náusea, sem nada, né? Ele sai dali bem e a gente acompanha esse paciente até ele ficar bem para poder ir para casa, até ir para o carro e ir para casa. E também, se a gente, né, estamos sempre à disposição, se tiver qualquer coisa depois, mesmo que sejam dúvidas, né? Depois a gente sempre está à disposição, né, para poder atender e tirar as dúvidas, né, e dar atenção a esse paciente também, né? Para encerrar, Cíntia, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os pacientes que têm medo de anestesia? Não tenham medo da anestesia, essa é a principal mensagem, né? O anestesista, ele tá lá para tornar esse procedimento mais confortável, mais seguro e melhor para ti, né? Você passar por um procedimento, às vezes, né, só com anestesia local, sem sedação, você fica aquele tempo todo que você tá lá, você tá acordado, você tá nervoso e tá ansioso e aí, às vezes dá uma coceira no pé, eu não posso coçar, dá vontade de coçar o nariz, eu não posso me mexer, não, com anestesia não, você vai lá, você vai ficar monitorizado, vai ficar tranquilo, vai dormir, né, ou vai ser de acordo com a sua necessidade o suficiente para você passar por aquele procedimento bem. Então, a principal mensagem não tenha medo do anestesista, ele tá lá pela sua principal amigo. Ele tá lá pela sua segurança e pelo seu conforto, né? Então, não eu posso falar com propriedade, porque quando eu comecei a fazer varizes fora do hospital, eu fazia com anestesia local com o paciente acordado, né? E conforme eu fui evoluindo e fui querendo uma experiência melhor para o meu paciente, eu fiz contato com vocês e falei, não, agora eu acho que eu quero oferecer para os meus pacientes, para alguns pacientes a anestesia, a sedação e tudo mais. Aí, então, eu passei de fazer com local para alguns casos com sedação e outros casos eu ainda fazia com local. Chegou um ponto em que eu vi que a experiência do paciente era tão melhor com o anestesista, era tão melhor, e para o cirurgião ter o anestesista ali do lado também é muito mais tranquilo, né? Eu posso focar 100% no que eu tô fazendo, não preciso focar na pressão do paciente, na frequência cardíaca do paciente, entendeu? Então, para o cirurgião também é muito melhor quando o anestesista tá junto. Então, eu passei para alguns casos, chamar o anestesista, para hoje em dia 100% dos meus casos são com anestesia, né? Então, eu vejo que o paciente fica muito mais tranquilo, o paciente fica mais cuidado, o paciente tem uma pessoa só para cuidar dele, né? E eu só para fazer o procedimento dele. Então, isso todo mundo sai ganhando. Né? Principalmente o paciente sai ganhando. O paciente sai ganhando. É o que mais sai ganhando, porque a experiência dele, né, e o conforto e como ele vai acordar é infinitamente melhor. A experiência do paciente que é o que conta, né? Então, muito obrigada, Cíntia. Encerramos aqui nosso segundo podcast aqui do Instituto Fiório. E fiquem ligados que logo tem mais.